Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo aqui de volta à nossa cobertura especial do Conclave na TV Pai Eterno, porque o mundo católico segue em oração e esperança. Os cardeais eleitores estão reunidos na Capela Sistina para mais uma rodada de escrutínios. Depois da fumaça preta desta manhã, os olhos se voltam novamente para a chaminé. A qualquer momento pode surgir a fumaça branca, o sinal tão aguardado de que temos um novo Papa. Estamos vivendo um momento de fé profunda, em que a Igreja silencia para escutar a voz do Espírito Santo. E nós aqui permanecemos com você, com informação, com espiritualidade e o olhar da fé. Lembre-se que você faz parte dessa história de fé e de devoção da Igreja, como filho do Pai Eterno, você que acompanha a TV Pai Eterno, você que está rezando sempre conosco, vamos juntos nesta tarde acompanhar esse momento. A expectativa, você no canto da sua tela, você acompanha aí a chaminé, o telhado mais famoso do momento, que é o da Capela Sistina, e você vê aí a chaminé. Estamos à espera desse momento histórico, a fumaça branca. O anúncio, Habemus Papa, né? E que, de fato, esse novo pastor, que nós não conhecemos, o Pai Eterno já conhece. Não conhecemos, mas ele, sem sombra de dúvida, já é muito amado e muito querido por todos nós cristãos católicos. Por isso, eu convido você nessa tarde a estar conosco aqui, ao vivo. Estamos apenas iniciando esse nosso A Hora do Papa e nós só vamos sair quando tiver a fumaça, preta ou branca, não é isso, Wilker? É isso aí, estamos aqui garrados desde cedinho, desde as 5h30 da manhã no horário aqui do Brasil. Desejo aqui minha boa tarde a você que nos acompanha, a você que está com a gente desde cedo, você que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui a essa cobertura especial que estamos fazendo na TV Pai Eterno. Vale te lembrar que hoje, durante a manhã, estivemos aqui também de olho em tudo que acontece, conversamos bastante, recebemos convidados especiais e assim continuaremos até que a escolha do novo Papa, o novo Romano Pontífice, aconteça. Estamos todos, né? O mundo todo está de olho nessa chaminé, estamos todos de olho nesse telhado. Lembrando você que hoje pela manhã tivemos já 2 escrutínios, como o padre Jadeilson falou, a primeira fumaça preta, não tivemos então uma decisão. Agora, à tarde, teremos mais 2. Esse é o limite, são 4 por dia. Isso pode acontecer até por 3 dias seguidos. No caso de uma escolha não acontecer, temos uma pausa, os cardeais fazem ali, né, um dia para reflexão, para orações, para depois retomar essas votações. Mas não está nada passando da hora, não tem nada passando do tempo, segura essa ansiedade por aí, a gente por aqui está preparado, está a postos para te informar a respeito de cada movimentação que aconteça lá em Roma, lá no Vaticano, inclusive com equipes que estão lá posicionadas o tempo todo, o pessoal por lá também está de plantão, justamente para que você aí esteja bem informado, tá bom? O Vaticano está movimentado, o mundo todo olhando para lá e a Praça de São Pedro também conta sempre com a presença de muitas pessoas. Agora lá no Vaticano, por volta das 7 horas da noite, né? São 5 horas a mais. Exatamente, Wilker. E como ontem, né? Ontem a imprensa divulgava que aproximadamente 45 mil pessoas aguardavam a fumaça e nesse momento você pode ver imagens aí ao vivo, já começa a chegar aí um grande número de pessoas para acompanhar esse anúncio, né, da eleição, da escolha do novo Sumo Pontífice para a Igreja Católica. E nós aqui da TV Pai Eterno estamos apenas iniciando essa grande cobertura nesta tarde, mas como o Wilker disse, desde as 5h30 da manhã, estamos aqui acompanhando, vigilantes, mas também em oração, esse momento tão importante para a Igreja e para o mundo. E, Wilker, vale a pena destacar todo o processo que foi feito, né? Nós tivemos a morte do Papa Francisco, depois da morte nós tivemos então esses 9 dias, né? O Novendiale, que foram a novena em sufrágio da alma do Papa Francisco. Tivemos a convocação para o conclave, que é justamente essa escolha
né, de um novo Papa que vai, então, né, suceder o Papa Francisco, como também sucessor de Pedro. E agora nós estamos vivendo esses dias aí, desde para nós aqui, né, a tarde de ontem, né, com o início da votação. Claro, tivemos a missa de abertura ontem pela manhã, às 5 horas da manhã aqui no Brasil. E tivemos o primeiro escrutínio ontem, no final da tarde, ali por volta de 3h30, 4 horas da tarde, né? Quando saiu a primeira fumaça, comunicando para o mundo inteiro que ainda não tinha sido eleito um novo Papa. Hoje nós iniciamos o dia, logo pela manhã, tivemos aí por volta de 7 horas, né? Quase 7 horas da manhã, 6h53, 6h52, tivemos uma segunda fumaça que também nos comunicava, você vendo aí, ó, imagens desse momento onde saiu a segunda fumaça preta, nos comunicando que ainda não temos um Papa eleito. E agora, no período, ainda amanhã aqui no Brasil, mas já tarde lá em Roma, nós teremos então, como o Wilker falava, mais 2 escrutínios, completando 4 escrutínios por dia, e estamos aí à espera. O Alan Ribeiro nos falava que não vai sair uma fumaça a cada escrutínio, né? Só sai fumaça, por exemplo, nesses escrutínios, 2 escrutínios que nós temos agora à tarde, só sai fumaça branca se no primeiro... a branca sai a hora que acontecer mesmo a escolha. Isso. Se no primeiro não for branca, eles não saem fumaça, só sai na segunda. Então, estamos aqui aguardando, sempre de olho, ó, no canto da sua tela, você vê aí a chaminé no canto aí, esperando ansiosamente por essa fumaça, ou preta ou branca. Mas estamos aqui sempre em oração à espera desse momento que marca, né, um novo momento na vida da igreja. Sempre um pontificado, ele é marcado por uma intensidade. Nós tivemos os 3 últimos pontificados, né, o Papa João Paulo II, mais de 20 anos, 26 anos de pontificado. Tivemos o Papa Bento XVI e depois o Francisco, né, com 12 anos de pontificado. E aí nós vemos que começa hoje ou amanhã, né, um novo ciclo, né, da igreja com um novo papado, um novo pontificado. A gente vai conhecer, né, hoje ou amanhã ou depois, enfim, né, quando acabar esse conclave, ainda não sabemos ao certo quem vai continuar o trabalho desenvolvido pela igreja. Importante a gente pensar isso, né? Muitas vezes a gente vê muita comparação e essa comparação é sempre muito injusta, porque a gente não precisa comparar, não precisa provocar esse tipo de questão, levantar esse tipo de questão, nem nesse momento, nem depois da eleição, porque cada pontífice está ali no comando da Igreja Católica no momento em que deve estar. Se a gente acredita que é o Espírito Santo quem ajuda na escolha do Santo Padre, a gente precisa acreditar que aquele é o necessário, que aquele é o indicado e o melhor para comandar a nossa Igreja Católica. E o que a gente precisa fazer é rezar para que o Pai Eterno dê sabedoria e dê capacidade para que conduza a Igreja a favor de todos. Desta vez a gente tem uma vantagem, né, muito importante, que é uma igreja que é bem representada pelos povos de todos os continentes. Acho que é um avanço que a gente tem acompanhado na igreja. Então nós temos cardeais da Oceania, temos cardeais da Ásia, temos cardeais das Américas, da Europa. A Europa continua tendo a maior quantidade, né, mais de 50. Mas a gente percebe que todos os povos estão de algum modo sendo representados. Isso representa para todos nós um avanço e representa para todos nós um sentido que a igreja está tomando, um rumo que a igreja está tomando de sempre acolher a todos os povos, olhar e ter esse trabalho, essa dimensão de cuidar de todas as pessoas que estão espalhadas pelo planeta, de todas as pessoas que têm essa fé que a gente tem, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que a gente precisa fazer agora é cuidar para a ansiedade não tomar conta, né? Mas a gente tem que confessar que a gente está um pouquinho ansioso sim, né, padre? A gente fica por aqui sempre na expectativa, vez ou outra a gente volta o olhar para a chaminé, porque não tem como, o mundo todo nesse momento acompanha e espera com certa ansiedade pela escolha do novo Papa.
Exatamente, Wilke, até porque os últimos 2 conclaves, eles tiveram o seu término no segundo dia. Tanto o conclave que elegeu o Papa Francisco, como o conclave que elegeu Bento XVI, aconteceu a eleição, né? A fumaça branca saiu no segundo dia. Então, querendo ou não, automaticamente nós já estamos ansiosos, né? Será que esse conclave também termina hoje? Então, aí está a emoção de vivermos esse momento. Daqui a pouco, no horário do Brasil, às 12h30, é uma previsão de sair a fumaça. Então, daqui a aproximadamente 15 minutos, teremos esse momento, né? Isso. Aí, só para a gente entender, para ficar claro para quem está nos acompanhando também. Por volta, pela previsão, de 12h30 aqui no nosso horário do Brasil, só sai a fumaça se for branca. Exatamente. É isso? Se for fumaça preta, né? Se não houver um consenso, essa fumaça não vai acontecer. Exato. Entendi. Então, nós seguimos aqui de olho nessa chaminé aí para ver o que é que vai acontecer. E a nossa equipe lá em Roma também está de olho na movimentação, estão de pertinho ali, justamente para trazer para nós todas as informações atualizadas. Então, daqui a pouco, entraremos ao vivo, direto de Roma, com o Alain Ribeiro ou com o Padre Rafael. E eu convido você aí a participar com a gente também dessa transmissão. Qual é a sua expectativa? Você está em oração aí pela escolha do Papa? Entra lá nas nossas redes sociais, fique à vontade, acessa aí o nosso Instagram, @TV Pai Eterno. Quero receber a sua mensagem, quero receber lá a sua intenção, como você imagina que será o próximo Papa, né? Isso aí a gente pode pensar, né? Será como? Entra lá também no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar toda a nossa programação de onde você estiver. Então não tem motivo para você se desconectar aqui da TV Pai Eterno. Essa nossa programação continua acontecendo e continua sempre atenta. Ao vivo, programação ao vivo o tempo todo. Tá vendo aí como é que você faz para se inscrever no nosso canal? Um clique, pronto, você já está inscrito. Não paga nada para isso e você fica por dentro de tudo o que a gente faz por aqui, de todas as nossas atualizações, além de ter a possibilidade de nos acompanhar ao vivo de onde você estiver. Então acessa lá, reveja as nossas reportagens, a nossa cobertura sobre o Papa, a morte do Papa Francisco, também a nossa cobertura agora sobre o início do conclave e o desenrolar até aqui. É bem fácil, basta pesquisar TV Pai Eterno que você encontra o nosso canal e tem lá a possibilidade de nos acompanhar e de comentar também, deixar ali a sua participação. Estamos sempre de olho e a gente, vez ou outra, tira uns minutinhos para dar uma lida lá também e registrar aqui as participações, né? Exatamente, Wilke. E eu queria agora relembrar um pouco da missa que deu abertura ao conclave. Queria que a produção pusesse aí algumas imagens, porque o cardeal Ré, ele chamou a atenção para a importância desse momento. Afinal de contas, 133 cardeais foram convocados, estão lá na Capela Sistina nesse momento para escolher o sumo pontífice, o pastor que nos conduzirá. E olha só o que ele falou na sua homilia, lembrando e convocando os cardeais para esse momento tão importante que iria se iniciar. O decano destacou o peso espiritual do momento e a gravidade da responsabilidade confiada a cada um daqueles cardeais. Dizia o cardeal Ré, rezar, invocando o Espírito Santo, é a única atitude justa e necessária. Enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial, cada um de nós precisamos rezar, dizia ele. E para uma escolha excepcional, dizia o cardeal Ré, olha que bonito, a escolha do sumo pontífice, um ato humano pelo qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da igreja e da humanidade. Esse foi o apelo feito, você está vendo aí imagens da missa de abertura do conclave, pelo cardeal Ré, que convidou, né, os cardeais a abandonarem, de fato, toda e qualquer, né, consideração pessoal e abraçar mesmo, né, esse propósito, esse ideal, né, ter na mente e no coração
apenas o desejo de Deus revelado, que é o bem da igreja e o bem da humanidade. Eu acredito que essa palavra do cardeal, né, foi um impulso, um sopro do Espírito Santo, de fato, para que os cardeais adentrassem a Capela Sistina com um só propósito, Wilker. É um apelo à consciência de cada um, que eles tenham essa capacidade de deixar de lado as suas ideias humanas e abram espaço para que o Espírito Santo haja nesse momento de escolha. Muito bonitas, né? Muito importantes, simbólicas também, as palavras do cardeal nessa missa tão especial que marca o início do conclave. E a gente vai lá para Roma agora, vou falar ao vivo com o Alain Ribeiro. Ele está posicionado, quero saber em qual ponto de fato, qual ponto exato ele está nesse momento. Alain, uma boa tarde para você e boa noite para você já quase, né? Uma ótima tarde para vocês aí no Brasil, aqui em Roma, 5h18 da tarde, e a expectativa é muito grande, porque se houver o anúncio de um sumo pontífice, se houver fumaça branca, que é a única possibilidade, vai acontecer dentro de alguns minutos. Aqui na Praça de São Pedro, muitas pessoas já se concentram para vivenciar esse momento de espera, aguardando ali um sinal dos cardeais reunidos na Capela Sistina, um sinal de fumaça branca. E olha, ontem, nesse período, pouco a pouco foram chegando os fiéis aqui na Praça de São Pedro. Isso porque muita gente trabalha, então acaba deixando esse período noturno justamente para vir até aqui participar desse momento do conclave, desse momento de espera, né? Tendo aí a esperança de acompanhar o anúncio do sucessor de Pedro. Na parte da manhã e da tarde, o público maior aqui é de turistas. A gente observa muitas pessoas falando outros idiomas, né? Gente de diversas partes do planeta que vem até aqui justamente de férias, né? Ou a trabalho, e aproveitam para estar aqui na Basílica de São Pedro e vivenciar também junto com todo mundo esse momento tão significativo para toda a igreja no mundo. Bom, a gente segue aqui acompanhando todos os detalhes, lembrando que estamos aí no quarto, mais ou menos no quarto escrutínio, né? Porque um já aconteceu no dia de ontem, 2 na manhã e agora está em processo esse terceiro. Papa Bento XVI, para a gente ter uma dimensão, ele foi eleito no quarto escrutínio. Já Papa Francisco teve um escrutínio a mais, foi no quinto escrutínio, no fim da noite do segundo dia. A gente segue aqui acompanhando, analisando tudo que vem acontecendo aqui na Praça de São Pedro e trazendo informações atualizadas para vocês aí na TV. Combinado, Alain. Importante, né, ver esse clima, né? Como está o clima ali na Praça de São Pedro, o que as pessoas estão conversando, pensando. Essas imagens aí mostram bastante sobre essa expectativa, né? As pessoas ali olhando para a chaminé, cada um com seu pensamento. Será o que passa na cabeça de cada uma dessas pessoas, né? Cada um ali experimentando, experienciando esse momento que é histórico para toda a igreja e não só para a Igreja Católica, para o mundo. O Papa é sempre um líder mundial e é uma liderança que extrapola, inclusive, a Igreja Católica, né? Falamos sobre isso hoje pela manhã. O Papa é também um símbolo e uma autoridade moral no mundo. Então, a escolha do Santo Padre influencia, inclusive, os não católicos. A gente tem algumas artes para ilustrar bem aqui, né? Um material que está postado, inclusive, lá no nosso Instagram para você conferir. Coloca aqui na tela para que a gente vá conversando a respeito desse conteúdo, que fala sobre como a igreja escolhe um novo Papa. Pode passar aí para a gente ver? Olha só, o conclave é a reunião dos cardeais para eleger um novo Papa. Vem do latim conclave, que significa trancados com chave. O padre Jadeilson já explicou um pouco sobre isso hoje pela manhã. Você que não acompanhou, ele vai explicar novamente aqui, traduzir para nós, né, o que significa esse conclave, por que as portas precisam ficar fechadas. E vale a gente lembrar também, né, padre Jadeilson, que temos 133 cardeais lá dentro da Capela Sistina, mas no total a gente tem mais 117 que não participam diretamente da eleição, não é isso? Exatamente. Como nós vimos aqui, a palavra conclave significa, né, com chave ali, então para destacar a questão da confidencialidade.
é algo de fato secreto, né? Guardado, protegido de toda e qualquer interferência externa. Então, é proteger, é guardar não somente a história, mas também o mistério que toca a vida de cada um de nós cristãos, que toca a vida da igreja. Então, a palavra conclave quer trazer e quer enfatizar isso, a confidencialidade não somente do ato em si, mas de todo o processo, porque, na verdade, é um grande processo que acontece desde a convocação até a saída da fumaça branca e, consequentemente, o anúncio do Papa, a escolha do nome do Papa. Então, tudo isso é um processo e tudo isso guardado na confidencialidade. Perfeito. E esses 117 cardeais que não participam diretamente da votação, de algum modo eles também participam, né? Isso, eles não colocam um participaram, papelzinho ali, isso. mas eles participam, inclusive, das congregações gerais. Exato, eles participam das congregações gerais. Inclusive, nós tivemos a entrevista com o cardeal emérito Dom Raimundo Damasceno, de Aparecida, né? Que ele está lá e participou das congregações gerais, que eram aquele momento de debate, de diálogo, né? Então, de algum modo, todos participam ali à sua maneira, né? Exato, trazendo o seu testemunho, trazendo as suas provocações, as suas considerações, que são levadas para dentro da Capela Sistina, sem sombra de dúvida, meu querido. Muito bem. Pode passar para a próxima? Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Ó, o conclave acontece quando? Quando o Papa morre ou renuncia, como foi o caso do Papa Bento XVI, que nós acompanhamos em 2013. Começa entre 15 e 20 dias após a vacância do cargo. Por que esse tempo e o que significa a vacância do cargo? Ele começa, como nós vimos agora no exemplo do Papa Francisco, né? Nós tivemos 9 dias, né? 9 dias. E o conclave, ele foi convocado, ele tem que ser convocado nesse período aí, de 15 dias. Depois dos 9 dias de Novendiale e 15 dias após a morte. Então, do dia da morte até 15 dias precisa ser convocado. Porque se a gente for fazer um cálculo aqui, né? Porque ali está contando a partir da vacância do cargo, então da hora da morte. Da morte. Só que o Novendiale, ele começa depois do sepultamento. Quando que a gente começa esse período de 9 dias? Depois do sepultamento. Aí dá mais ou menos 15 dias. Os 15 dias. Perfeito, exatamente. Muito bem. Pode passar aí. A gente falou sobre a renúncia, né, do Bento XVI, foi um caso depois de 600 anos na igreja, também um marco. Né? Exatamente. E é interessante que o pontificado do Papa Francisco foi marcado por essa excepcionalidade. Sim. Né? Nós tínhamos 2 papas, um emérito e um vigente. Né? Então, teve isso também. O pontificado do Papa Francisco, ele teve vários aspectos importantes, né? Eu vou pegar a galera de surpresa aí, porque a gente não deve ter essa imagem, mas é uma imagem também que a gente poderia ter registrado, que é de 2 papas se encontrando, né? É uma imagem que também não se via há muito tempo, que é do Papa Bento XVI e do Papa Francisco em um encontro. E depois a gente teve o Papa Francisco celebrando ali o rito de morte do Papa Bento XVI. É algo que também não é comum de se acontecer na história. Exatamente. Foram imagens, de fato, que marcaram a história da igreja, né? Muito bem. Só participam cardeais com menos de 80 anos. O padre já falou sobre isso também, então são cerca de 135 eleitores do mundo todo. No caso, nós temos lá 133, porque 2 não puderam participar. Por questões de saúde, né? Perfeito. Pode passar para frente. Aí ele tem uma observação que é interessante, que diz assim, que qualquer homem cristão, qualquer homem católico pode ser eleito papa, mas a gente não vê isso acontecer, né, padre? Exato. Muito difícil. São necessários 2/3 dos votos. As cédulas são depositadas em uma urna. São cédulas simples de papel, né? Sim. O Frei Edgar explicou hoje pela manhã também que são cédulas que são colocadas ali, pessoalmente, por cada cardeal dentro dessa urna. E aí os 3 cardeais escrutínios, eles fazem a contagem das cédulas, depois eles colocam ali a contagem de cada voto. E aí, conforme a contagem vai acontecendo, eles vão furando essas cédulas, né? Isso, para não repetir, aconteça uma repetição de votos. Para marcar cada então, cédula contada. Isso. Então, como nós vimos lá no juramento, onde cada cardeal foi lá diante do evangeliário e fez o seu juramento, na hora da votação tem uma grande urna onde ele vai lá e deposita
o seu papel, Cédula, né? A cédula de votação. Depois, 3 escrutinadores vão fazer a contagem e a verificação de cada voto. E para marcar o voto que já foi lido e verificado, eles então fazem essa perfuração na cédula. Perfeito. Aqui a gente já sabe, né? Fumaça preta quer dizer que não houve eleição naquele momento. Fumaça branca, temos um papa. Pode passar para a próxima cartela? Tem mais? Na Capela Sistina, no Vaticano, os cardeais ficam isolados, sem celular, TV ou contato externo. Eles votam em clima de oração e discernimento. E eles votam nesse ambiente que já é tradicional. Todo mundo, pelo menos em algum momento, já ouviu falar da Capela Sistina. É um lugar muito bonito, muito simbólico também. Tem um porquê de ser lá e a gente consegue entender que é um ambiente de fato sagrado, né? Um ambiente que é muito bem escolhido para esse momento de escolha do novo Papa. E devido à confidencialidade do conclave, a Capela Sistina ela foi preparada, né? Foi colocado um piso, né? Acima do piso da capela foi colocado um piso e detectores, né? de sinais, tanto de celular como de gravadores, para impedir que vaze qualquer informação ali da capela. E a gente percebe que isso funciona bem, né? Exato. Além do juramento que cada cardeal faz e também de todos os que estão trabalhando fazem, né? E há uma pena para aqueles que descumprirem, né? Há uma pena de excomunhão da igreja e também existe todo esse sistema de prevenção de sinais, né? De qualquer tipo para vazamento de qualquer informação. Não há dúvida de que é algo que funciona muito bem, afinal não temos nenhum contato e eles também não têm nenhum acesso ao que acontece aqui do lado de fora. Tem mais uma cartela para a gente ver? O Papa é o sucessor de Pedro. Sua missão é guiar a Igreja com fé e unidade. Cremos que o Espírito Santo assiste os cardeais nessa escolha. E não há dúvida, né, de que para assumir uma missão tão importante, uma missão tão necessária, quanto à missão de escolher o sucessor de Pedro, é preciso confiar que o Espírito Santo está ali, que o Espírito Santo está agindo de uma maneira muito intensa, dando discernimento, dando capacidade, dando sabedoria, dando também a eles esse olhar para os povos, especialmente os mais vulneráveis. Afinal, a igreja, se quer seguir o exemplo de Cristo, deve ser uma igreja que olha com muito carinho, com muito cuidado para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aqui a gente inclui as pessoas que estão em guerra, a gente inclui também as pessoas que estão em situação de pobreza, as pessoas que estão em fome, as pessoas que não podem ficar na sua terra, pessoas refugiadas. Então, todas essas pessoas precisam ser abraçadas pela igreja, precisam ser abraçadas por esse Pai que será escolhido em breve ao fim desse conclave que nós temos acompanhado agora. Então a gente acompanha por aqui tudo isso, a gente olha aqui com essa expectativa e entende um pouco mais a cada momento aqui na TV Pai Eterno. Essa expectativa pelo próximo Papa se renova e a gente continua sempre se informando, te informando e entendendo um pouco mais de como esse processo funciona. Tem mais uma cartela ou finalizou? Ah, tem mais, ó. Papa João Paulo II, aqui as nacionalidades, né, de cada um e as participações, o que marcou cada um, né? João Paulo II ficou muito tempo, né, como 26 Papa, anos, 26 anos, um dos mais longos, Um dos mais longos. Um dos mais longos. Acho que foi o 4º mais longo. Da igreja. Então, o primeiro não italiano em 455 anos. Papa Bento XVI, o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, o que falamos agora há pouco, né? Algo muito simbólico também e quase inédito, né? Quase 1000 anos, assim, mais de metade de um milênio. Exatamente. E o Papa Francisco, o primeiro Papa aí latino-americano, primeiro jesuíta Papa da Igreja. E é muito interessante percebermos toda essa linha histórica, né, de sucessão apostólica que nós temos na Igreja. Wilker, nós falávamos há pouco aí de toda essa estrutura que é montada lá na Capela Sistina e um dos elementos que mais chama a atenção de todo esse processo, além da confidencialidade do conclave, claro, é o que está aqui na sua telinha, nesse canto de cá, é essa chaminé, porque dela sai a fumaça preta,
ou a fumaça branca. E muitas pessoas se perguntam, né, como fazer para que essa fumaça seja preta, como fazer para que essa fumaça seja branca, qual é o segredo, né? E aí nós temos algumas informações que ajudam a compreender como é feito esse processo. A fumaça branca, o que é que contém, o que é que eles acrescentam ali, né, para que essa fumaça saia branca? A lactose, açúcar presente no leite, ao ser aquecida, ela sofre uma decomposição térmica, gerando partículas sólidas, finas, que refletem a luz de forma difusa, o que dá à fumaça a sua coloração branca. Olha que interessante. Então, ali, naquele momento da queima das cédulas de votação, é adicionado, então, esse componente que dá a coloração branca. E já a preta é adicionada a naftalina, um hidrocarboneto aromático sólido que, ao queimar, libera partículas escuras que absorvem a luz, resultando na fumaça preta. Então, isso é todo um processo. E nós vimos que, além do processo da cor, existe também um volume maior, né? Nós vimos de manhã que foi realmente aproximadamente 7 minutos ali de fumaça. É uma fumaça que não nos deixa dúvidas, né, a respeito da cor. Porque já aconteceu isso, né, Wilker? Das pessoas ficarem na dúvida. Exatamente. Recentemente aconteceu isso, entre aspas, recentemente, né? Porque essa tecnologia começou a ser usada a partir de 2005. Então não é algo tão antigo assim. As pessoas acabavam ficando ali meio confusas porque a fumaça saía cinza. A fumaça hoje ela tem uma cor e uma densidade muito grande, né, padre? Mas se a pessoa for precipitada, faz confusão. Foi o que aconteceu hoje lá com as redes sociais do próprio Vaticano. A gente imagina, né? O volume de trabalho por lá deve ser muito grande nesse momento. Eles devem estar muito ansiosos também. Mas houve esse, vamos dizer assim, uma pequena gafe, acontece, né? Exatamente. É igual nós aqui na TV Pai Eterno, nós estávamos dizendo, daqui a pouco, é tanta coisa na nossa cabeça que a gente vai dizer assim, ó, a fumaça chegou, o sino chegou, todo mundo chegou, a romaria já começou, vamos embora, meu povo. São tantas informações, tantas notícias. E tanto trabalho. Tanto trabalho, né? Realmente esses dias estão super movimentados aqui na TV Pai Eterno, não somente aqui, mas como eu ouvia, né, algumas reportagens de que há um volume muito grande da imprensa do mundo inteiro, né? Tanto é que o espaço, o Alan falava lá da sala de imprensa, mas também a própria Praça do Vaticano foi feito determinado um espaço para que a imprensa pudesse ficar naquele espaço. Só que o volume de jornalistas está sendo enorme. Né? Todos os veículos querem mandar o seu representante. A imprensa do mundo inteiro. E até porque, Wilker, hoje, não somente as grandes TVs, né, com estruturas pesadas vão para esses espaços, mas hoje qualquer jornalista vai lá, né, com o seu celular e faz a imagem, capta, como o nosso repórter Alan Ribeiro está lá, trazendo para nós todas as informações. E isso facilita, eu acredito que até democratiza, né? A informação, onde todos podem ter acesso a esse momento histórico na vida da igreja. Exatamente, cada um pode entender ali, cada um pode olhar de várias perspectivas. Então, eu como telespectador, eu posso receber aquela informação de vários ângulos diferentes, né? Isso é muito positivo. Desde que a gente acompanhe sempre veículos sérios, essa pluralidade, essa quantidade de veículos e de profissionais de imprensa trabalhando, ela é muito positiva. E são milhares de jornalistas por lá agora para informar bilhões de pessoas. Então, é uma missão que também é importante, né? A gente fala da missão, da vocação dos cardeais, a vocação dos padres, a vocação das freiras, cada um a seu modo ali contribui. E os jornalistas nesse momento também se fazem muito necessários, muito responsáveis, então é um trabalho que precisa ser feito e levado muito a sério. Afinal, estamos falando aqui da fé das pessoas, estamos falando de algo que é essencial, importantíssimo, estamos falando da história. E o jornalista ajuda a escrever a história também. Então são vários os profissionais que estão ali envolvidos e cada um, ao seu modo, conta essa história e a gente gosta de olhar para isso, né? Porque às vezes você vai ver num veículo um destaque para um detalhe que a gente não tinha visto. Um destaque, por exemplo, para o ninho da gaivota que está lá no teto da capela. Outro vai olhar com mais atenção
para um olhar diferente de um fiel que está ali na Praça de São Pedro. Tudo isso enriquece muito essa cobertura, né? Exatamente, Wilke. E é importante salientar porque, enquanto eu e o Wilke estamos aqui falando com vocês, né, nessa expectativa de olhar para esse cantinho da tela e ver uma fumaça branca, mas existem profissionais buscando informações com precisão, com responsabilidade, né, de fato conferindo fontes, in loco, lá no local, vendo toda a movimentação, para que todos os cristãos católicos no mundo inteiro vivam essa experiência. E isso só é possível porque existe uma tecnologia, né, avançada para isso, profissionais capacitados. E a nossa TV Pai Eterno, nesses 6 anos, né, nesses 6 anos de vida que fará na próxima semana, na próxima quinta-feira, é a primeira vez, né, então, na cobertura de um conclave, né? Primeira vez que a TV Pai Eterno se faz presente como TV católica, levando para o Brasil inteiro tudo o que acontece no Vaticano e durante esses dias, desde a morte do Papa Francisco até o dia de hoje, com a cobertura completa do conclave. Tudo isso, gente, só é possível porque você que está aí do outro lado da telinha faz parte da nossa família de amor, colabora, ajuda, reza, dá as mãos a cada um de nós, missionários redentoristas, para que essa missão ela aconteça dia após dia. Por isso, nossa gratidão a você. Celebrar 6 anos no próximo dia 15 é uma vitória para toda a nossa família de amor. E essa família que você faz parte é fruto desse amor do Pai Eterno, que é derramado todos os dias na minha vida e eu tenho certeza que na sua vida também. Tá bom? Então, nosso coração, já são 12 horas e 39 minutos aqui no Brasil, 5h39 lá em Roma e a fumaça ainda não saiu. E a fumaça ainda não saiu. O pessoal por lá deve estar ansioso também, né? As pessoas ali já passaram o dia inteiro esperando essa fumaça branca, né? A gente passou aqui pouco mais da metade do dia. Então, principalmente os turistas que estão ali na região da Praça de São Pedro devem estar ali com o olhar vidrado, assim como nós estamos também nessa chaminé, né? Essa imagem aérea é muito bonita, ela é de mais cedo um pouco. Isso. E a gente vê a movimentação, né, padre? Quando está chegando perto da hora da fumaça sair daquilo que está previsto, a praça começa a se encher de gente. Exatamente. Mais cedo, a hora que a fumaça saiu, o que a gente viu foi as pessoas esvaziando ali a praça. Por quê? Foram almoçar, né? Sabia que não teria uma fumaça ali tão perto, tão cedo. Então elas foram se organizar ali, organizar suas coisas. Agora, provavelmente, eles vão voltar para a praça para esperar essa fumaça branca. A expectativa é de que seja essa fumaça branca, né? A nossa expectativa, mas a vontade do Pai Eterno a gente ainda não sabe. Mas a gente está aqui esperando, a gente está aqui de olho e essa chaminézinha aqui vai aparecer muitas vezes aí na tela para você que você não perca nada. O senhor falava aí sobre a TV Pai Eterno fazer essa cobertura e é com muito orgulho, né, que a gente, com apenas 6 anos de existência, uma emissora tão jovem, conseguir fazer um trabalho como esse, conseguir fazer uma cobertura como essa. A gente fica orgulhoso disso, porque é um trabalho que ainda não terminou, então a gente não vai comemorar agora, mas é um trabalho que nos mostra o profissionalismo e a dedicação das pessoas que estão aqui, todo mundo abraçando essa causa. Como o senhor falou, são muitas pessoas envolvidas. Então nós temos vários produtores, editores, pessoal da área técnica, de vários setores aqui que trabalham bastante para que tudo isso aconteça. E o que a gente tem visto é muita dedicação de todas as pessoas, que cada um, cumprindo o seu papel ali, conseguem fazer o seu melhor para que a gente faça essa transmissão para quem nos acompanha. Wilke, e é interessante que o conclave, né, a morte do Papa Francisco, ela se deu dentro do ano jubilar, onde o Papa Francisco convoca toda a igreja a peregrinar na esperança. Dentro de um contexto mundial, é um chamado muito importante, porque nós vivemos aí guerras, né? Nós vivemos aí um mundo extremamente polarizado politicamente, né? Nós vivemos aí uma guerra armamentícia,
onde nós vemos nações se armando, né? E o Papa Francisco diz, nós precisamos caminhar na esperança. Que esperança será essa? Esperança de um mundo melhor, esperança de uma paz, esperança da construção de um mundo melhor. Por isso que a escolha do novo Papa é também um momento de esperança. É um momento de recomeçar, né? Um novo ciclo, uma nova história, que não começa com ele, mas que faz parte de uma história milenar. E se renova, né? E se renova. Assim como a nossa esperança se renova a cada minuto, que a gente aguarda por essa fumaça. E também, como diz a palavra de Deus, a esperança que não decepciona, né? Nós cremos que o Papa que será escolhido, ele é chamado primeiramente, né? Ele é vocacionado a uma missão. E essa missão é confiada não devido às suas capacidades humanas, mas devido a esse chamado do Pai Eterno, né, que capacita homens para esta missão de conduzir, de pastorear. Assim como um dia ele chamou Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele hoje convocará, né? Hoje, amanhã ou depois, não sei quando, mas ele chamará. O padre está com a esperança, a confiança de que é hoje. Gente, sinceramente, eu estou aqui, não tiro os meus olhos daquela janelinha ali, ó, para ver essa fumaça branca, porque o Pai Eterno já preparou para nós um Papa, né? Com certeza. Ô Wilke, agora me veio um pensamento. E se o Pai Eterno preparou um Papa brasileiro? Você já pensou? Eu já pensei muito sobre isso, viu? E eu fico imaginando como é que seria um pontificado brasileiro agora, em 2025. Claro que seria algo muito sério, muito importante, né, toda a liturgia ali. Mas será que seria alguém carismático, como Francisco foi, que também era latino-americano? Será que a gente esperaria de um Papa brasileiro, hein? Pois é, porque, olha, você que não sabe, no número de 133 cardeais presentes na Capela Sistina, no conclave, 7 são brasileiros. Que podem ser votados. Mesmo, que votam e podem ser votados. Então, isso é muito importante. Você está vendo aí imagens, né, o cardeal do Rio de Janeiro, Dorani, que fazendo o seu juramento, ele é um dos cardeais presentes no conclave. Né? Não somente ele, mas 6. São 7 cardeais brasileiros que participam do conclave e que podem ser um Papa. A gente teria orgulho, né, de ter um Papa brasileiro. Exatamente. Alguém representando todo o povo de Deus. E o brasileiro nós somos pessoas de muita fé, né? Esse daí é o primaz do Brasil, né, Dom Sérgio? Isso, Dom Sérgio. Muito bem. Ele que é o arcebispo de Salvador, primaz do Brasil. É isso, né? Mas independente da nacionalidade, a gente torce para que seja alguém com muita capacidade para cuidar do povo de Deus, do povo de Cristo. E o senhor falava aí sobre o Jubileu da Esperança, esse jubileu que continua mesmo sem a gente ter o Papa nesse momento. E eu me recordo que em um dos seus documentos, o Papa Francisco colocou ali a palavra esperançar. Pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Como que a gente deve viver essa esperança? Esperança que não significa puramente espera, né? Isso. Wilke, o Papa Francisco, ele criou verbos, né? Eu vou citar 2 deles. O primeiro deles foi primeirear. Primeirear. Isso, primeirear. O que quer dizer? E o segundo foi agora esperançar. Primeirear, o que significa isso? Nós precisamos tomar a iniciativa. Nesses 2 verbos criados pelo Papa Francisco, tanto primeirear como esperançar, nós vemos que ele quer que nós sejamos pessoas ativas, protagonistas, né? A esperança não é algo que eu cruzo os meus braços e espero acontecer, mas ele nos convida a esperançar no sentido de que todos os dias nós precisamos semear a esperança. Entendi. Então é para a gente... talvez por isso, né, ele tenha colocado como um verbo,
para que a gente não caia nessa cilada de achar que é para esperar. É para a gente semear essa esperança. Bonito isso, né? Exatamente. E tomar a iniciativa, assumir a responsabilidade de construir esta esperança, de construir a paz, de construir a felicidade, de construir um mundo melhor, uma igreja melhor. Então, às vezes, nós colocamos a responsabilidade sempre para o outro. E aí o Papa Francisco disse, não, eu, você, cada um de nós precisamos ser o primeiro, primeirear, esperançar, tomar a iniciativa, fazer com que essa esperança ela aconteça hoje em nossa vida. E cada um de nós temos essa responsabilidade, Wilker. Exatamente, que a gente seja ativo, né, na nossa fé, que essa fé seja de gestos. A gente vai colocar aqui na tela agora, ainda sobre esse assunto, né, do Jubileu da Esperança, um material muito legal que está lá nas nossas redes sociais, que está dizendo assim, ó, ainda é possível ganhar indulgências? Sim, isso estamos falando sobre o Jubileu da Esperança sem o Papa nesse momento que estamos com a sé vacante. Sim, as normas sobre indulgências continuam valendo mesmo após o falecimento do Papa. A bula e as orientações da penitência apostólica garantem isso. Queria que o senhor nos ajudasse a entender isso aí. Pois é, Wilker. Diante da morte do Papa Francisco, não é que o jubileu ele ficou suspenso, né? O jubileu continua acontecendo e você precisa continuar fazendo todo o processo, que é a questão da confissão, a questão de rezar pelo Papa, rezar pela intenção do Papa, né, participar da Eucaristia, fazer todo o caminho que é necessário para adquirir as indulgências plenárias. Muito bem. Tem mais? Esse material aqui, inclusive, você encontra lá nas redes sociais da TV Pai Eterno. O senhor falou agora sobre rezar pelo Papa, né? E aqui tem uma explicação. Ainda se reza pelo Papa, mesmo sem um Papa em exercício. Ao rezar pelo Romano Pontífice, rezamos pela Igreja e pela eleição do novo Papa. Continue, então, em oração e receba as indulgências, um convite ao qual somos lembrados, né, o tempo todo aqui, que a gente continue rezando pelo Papa, independente de quem seja. Pode passar para a gente ver o próximo? E as intenções mensais do Papa? Isso é interessante, né? As intenções divulgadas antes da vacância continuam válidas, o próximo Papa poderá confirmá-las ou ajustá-las. Enquanto isso, o Ano Santo segue aberto para todos os fiéis. Assim que o Papa Francisco nos deixou, nós começamos a ouvir, né, alguns especialistas, algumas pessoas falando a respeito disso, sobre a paralisação ou não do Ano Santo. De fato, não aconteceu essa paralisação, estamos então vivendo o Ano Santo normalmente, né, padre? Exatamente. O Ano Santo ele continua, né, e com certeza o Papa eleito vai então continuar e concluir esse ano junto com toda a igreja. Só uma correção, Wilker, que nós falávamos anteriormente do verbo esperançar, e é interessante que um confrade aqui mandou, dizendo que o verbo esperançar, na verdade, ele foi criado por Paulo Freire, né? E um grande pedagogo, e o Papa Francisco, ele adota, então, né, esse verbo, nos convidando justamente nessa perspectiva, né, do protagonismo que nós precisamos tomar. Paulo Freire dizia do protagonismo da educação, né? Sim. Nós somos protagonistas desse conhecimento. E o Papa Francisco nos convida, então, a esse esperançar na perspectiva da fé, da esperança e da caridade. Deu mais um sentido, né? E a gente, como eu falava anteriormente, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi com o Papa Francisco. Depois isso, inclusive, se tornou o título de um livro do nosso colega Marcos Túlios também, né? Exato. Um verbo que nos diz muito e dá para a gente refletir muito a respeito disso. Esperançar. Tá feita a correção? Passa para o próximo aqui, vamos ver se tem mais. Você pode entrar lá, viu, nas redes sociais aqui da TV Pai Eterno. Entra lá, @TV Pai Eterno, que você encontra todo esse material e mais. Tem outros conteúdos por lá também. Jubileu da Esperança, esse é um tempo de graça, oração e renovação espiritual. Vamos juntos viver a esperança e a misericórdia neste ano santo. E não há, acho que outro momento, né, mais importante do que esse agora, do que cultivar a esperança de que teremos um Papa, um novo Papa que conseguirá seguir, né, com essa missão tão importante, a missão de cuidar de todo o povo de Deus. E é na esperança que a gente aguarda, minuto a minuto,
que a fumaça branca saia dessa chaminé. Exatamente, Wilker. E você que está em casa acompanhando a TV Pai Eterno, seja pela TV, como também pelo nosso canal no YouTube, mande o seu comentário, faça a sua prece pelo novo Papa eleito, né, que será eleito e daqui a pouco, quem sabe, anunciado aí na Praça São Pedro para todos nós. E nós continuamos também rezando por você para que tudo possa acontecer, não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso tempo, mas segundo a vontade e o querer de Deus. Por isso, participe aqui da nossa cobertura do conclave neste segundo dia. Como nós falávamos, você que chegou agora, durante a manhã já aconteceram 2 escrutínios. Nós tivemos no final desses 2 escrutínios, o surgimento da fumaça preta, comunicando que nós ainda não temos um Papa eleito. E agora, 12 horas e 53 minutos aqui no Brasil, nós estamos aguardando, né, o resultado de um 4º escrutínio, na verdade. Ontem aconteceu o primeiro, pela manhã o segundo e o terceiro, agora à tarde o 4º escrutínio. Se não tiver resultado positivo, a fumaça não irá sair agora e terá um 5º escrutínio para assim sair uma fumaça preta ou fumaça branca. Isso para hoje, Wilker. Se não sair, não tiver um resultado positivo hoje com a fumaça branca, nós continuamos no dia de amanhã, a partir das 5h30 da manhã, novamente esperando aqui a fumaça preta ou branca sair desta chaminé, deste telhado, o telhado mais famoso do mundo nos últimos dias. E eu fico imaginando, né, como é interessante. Nós falávamos pela manhã, né? Um sinal tão rudimentar, né? Tão rústico. Extremamente simples. Simples, mas que o mundo inteiro se volta. Você dizia, poderia te mandar uma mensagem, uma carta. Não, mas é um sinal, né? É uma fumaça que nos comunicará essa mensagem, esta boa notícia de que temos um Papa, que temos um pastor. Pois é, né? E eu, como disse mais cedo, eu não consigo pensar em outra instituição, outra organização que tenha a capacidade de fazer isso hoje, né? Fazer o mundo todo parar e olhar para uma simples chaminé para que a gente tenha um sinal, um recado tão importante quanto a escolha de um novo Papa. Isso é incrível da gente ver como que a Igreja Católica se mantém. Apesar das mudanças, essa correria do mundo que a gente vê hoje, né? Pessoas o tempo todo interagindo, a comunicação instantânea, você pode mandar uma mensagem para quem está lá no Japão agora que ela vai receber no mesmo momento. E ao mesmo tempo, todo mundo para e olha para essa chaminé. E a gente fica olhando para ela, esperando por uma notícia, esperando por um resultado. É incrível isso, né? A gente pensar nisso. O senhor falou aí para o pessoal participar com a gente, o Vanderlei Antônio está dizendo assim, ó, gostei da empolgação dele. Ele disse assim, ó, como é maravilhoso ser católico. Bonito ouvir isso também, né, padre? Exatamente. Valdemar Filho está pedindo oração, a Leia Nascimento também está pedindo oração. Tem gente aqui dizendo que está esperando. O Valdir, ó. Estou aqui em oração esperando pelo nosso Papa e pedindo oração pela nossa família. A Raíssa Silva também está nos assistindo e a Sueli Santina também está de olho na nossa programação. Todas essas pessoas que eu citei estão nos acompanhando lá pelo YouTube. Você aí que está nos acompanhando agora precisa sair? Leva a gente junto pelo celular, leva a gente junto pelo seu tablet aí. Da forma que for, você pode continuar sintonizado e bem informado aqui através da TV Pai Eterno. Estamos recebendo todo mundo por vários meios aqui. Exatamente, Wilker. E olha só, imagens lá da chaminé, do telhado da Capela Sistina. Nós comentávamos logo cedo também, né, sobre as gaivotas, elas que têm aí um lugar privilegiado. Olha só, agora é um pombo, na verdade, né, que está ali. A gaivota tem um ninho lá, o Padre Rafael foi atrás e apurou. Foi atrás e apurou, né? Muito bem. Então, olha só, imagens aí da chaminé, com o pombo, com as gaivotas que estão ali passeando pelo telhado. Dizendo, a chaminé é um meio de comunicação agora, né? Isso. Aí estavam dizendo que, eu estava vendo os memes, acho que o senhor mostrou alguns também no programa, né? Não sei se mostrou esse, mas que estava dizendo lá que a gaivota faz parte da PASCOM. Exato, tá ali de olho na chaminé. O Alan trouxe essa informação de que a gaivota é uma pasconeira, né? Que faz parte da Pastoral da Comunicação. Que coisa boa.
Vamos seguir por aqui?